Então, olá, vamos dar início ao nosso curso de cromoterapia ou terapia das cores. É um curso que eu tenho por objetivo ser bem objetivo, bem direto e prático. Para que você entenda, principalmente, por que as cores são tão importantes ou interessantes dentro do trabalho que nós vamos fazer, ser como uma complementação das terapias ou das técnicas terapêuticas que nós utilizamos. E, ao mesmo tempo, para nós conhecermos qual é o efeito da cor no nosso campo energético, na nossa parte psicológica e na nossa parte emocional. Esse é o verdadeiro objetivo. Então, como eu estava a dizer, como a cromoterapia ela poderá ser utilizada como técnica complementar, significa que você já deve estar trabalhando com algum tipo de terapia. Você já deve ser algum terapeuta que está agora diante deste curso para aprofundar conhecimentos, ampliar conhecimentos e ter mais uma ferramenta em suas mãos, em seu conhecimento, para auxiliar, apoiar o seu cliente ou o seu paciente. É isto que eu deduzo. Então, por exemplo, a cromoterapia ela pode ser utilizada em sessões de psicoterapia. Vamos dizer que você, como psicoterapeuta, está utilizando alguma técnica de relaxamento com o seu cliente ou seu paciente, ou você está utilizando alguma técnica pré-hipnótica, né, no caso da hipnoterapia, ou você está utilizando algum tipo de técnica pré-regressiva, quer dizer, antes do processo propriamente dito da regressão. Então você poderá valer-se da cromoterapia para auxiliar o seu paciente a entrar num estado mais profundo de relaxamento, de calma e tranquilidade da mente e das suas emoções. E assim você ter melhores resultados dentro do trabalho que você está a fazer. Principalmente nesse sentido, relaxar. Mas também, se você é reikiano ou trabalha com qualquer outra técnica, inclusive massagem, né, você pode valer-se da cromoterapia. Eu me vali muito quando eu trabalhei na época com shiatsu. Eu trabalhava com shiatsu, trabalhei por vários anos com shiatsu. Eu usei a cromoterapia, né, como técnica auxiliar, complementar no processo de auxiliar na redução da dor, por exemplo. E tive excelentes resultados com isso. Então, existem várias maneiras que você poderá valer-se da cromoterapia para trazer o resultado que você tanto precisa. Tá? Tanto precisa. Então, vamos começar. Meu nome é Marcos, também sou conhecido como Jorge André, mas eu prefiro ser chamado de Marcos. Sou terapeuta há 27 anos e desde o começo do meu trabalho como terapeuta eu já utilizo a cromoterapia. O meu contato com a cromoterapia veio justamente a partir do trabalho que eu fazia com cristais, né, cristaloterapia, e também com o shiatsu, como eu comentei há pouco, que é uma técnica de massagem japonesa. A partir dali, eu estudei a cromoterapia e comecei a aplicá-la. Os meus primeiros contatos com a cromoterapia a nível de estudo foram através de livros básicos, onde falava sobre o que era a cor e falava como aplicá-las. Mas o principal livro que realmente ampliou o meu horizonte dentro desta área foi um livro chamado de Cromoterapia Técnica, de René Nunes. Ele é um espírita de São Paulo, Brasil, e ele então, através
de uma canalização ou de várias canalizações, ele criou um compêndio científico de como você utilizar as cores em vários tipos de terapias, em vários tipos de técnicas de tratamento. E o principal deste trabalho é a cromoterapia mental, quer dizer que você vai imaginar a cor e direcionar a cor para aquela área que está a necessitar. Seja um tendão, um músculo, um nervo, um osso, um órgão, um sistema. É interessante isto. E o efeito é fantástico. Então, a partir dali, ou a partir desta época, eu comecei a utilizar largamente a cromoterapia, tanto na minha vida pessoal, familiar, né, com as pessoas da minha família, como também e principalmente a nível profissional. Então, o que são as cores? O que são as cores? Toda cor é energia, é luz. Obviamente, isto não é novidade para você. A cor branca, ela é aquilo que contém todas as cores. E no momento em que você utiliza um prisma, por exemplo, um cristal, ou até mesmo cristais de água, né, que é aquilo que a gente vê num dia de chuva ou após um dia de chuva, a gente vê o arco-íris. Então, os cristais de água, ou as gotas de água, né, no céu que eu digo, né, a vagar, no ar, gera ou faz este efeito prismático e aí faz com que apareça estes raios luminosos, né, de 7 cores que nós chamamos de arco-íris. Então, a cor, na verdade, ela é luz. E como luz, ela é uma energia. Esta energia é detectável pelos nossos olhos, ou órgãos de visão, como a gente pode chamar também tecnicamente. Então, estas cores, ou estas energias vibratórias, ou essas vibrações energéticas que dão este matiz, né, que são as cores, elas estão relacionadas com ciclos. E esses ciclos são oscilações completas de uma onda, que compreende de um ponto máximo, topo, e um ponto mínimo, que é lá embaixo. Um ponto máximo, né, topo, e um ponto mínimo, que é lá embaixo, embaixo. Então o que ela forma? Ela forma uma onda, né? Ela vai formar uma onda. Então a parte de cima, o topo desta onda, é chamado de crista. Esse é o ponto máximo. E o ponto mínimo, aquele quando a energia está lá embaixo, né? Vem lá do topo e desce, é chamado de depressão. Então nós vamos ter a onda, a crista e a depressão dentro da onda, certo? Da onda. E como é que a gente sabe o comprimento desta onda? A gente sabe o comprimento desta onda como? Pelo intervalo de uma onda e outra. Este é o comprimento de onda. Então, do intervalo, né? Eu tenho uma onda, subiu, desceu, vai subir de novo, desceu, vai subir de novo, desceu. Tá? Então, este intervalo entre uma onda e outra chama-se de comprimento de onda. E a frequência da onda é quantas oscilações ela tem.
quantas oscilações ela executa. Quanto mais rápida é a oscilação, menos nós conseguimos percebê-la. Então, quando você está vendo o arco-íris, esta oscilação de onda, ela é mais baixa. Quer dizer que esta onda você consegue perceber, né? Claro que aqui nós temos como uma referência, né, ondas de alta frequência, ondas de média frequência e ondas de longa frequência. De alta frequência, de média frequência e de longa frequência. Tá? Então, as de alta frequência estão relacionadas com os raios gama, o raio X, por exemplo, e estava voltada para o ultravioleta. Então, é a cor que nós vemos. Isso está em alta frequência. Frequência, alta frequência. Tá? No caso, as ondas médias fazem parte do infravermelho. Por exemplo, a onda do rádio, a onda do micro-ondas, a onda do radar. Isso é onda média. E ondas longas nós vamos ter na televisão, nas frequências FM e AM. Tá? Então, sabendo disto, tendo estas definições, que cor é luz, é uma energia radiante que é detectável pelos nossos olhos. Cada uma dessas luzes, ou destas vibrações, ela compreende e está dentro de um processo chamado ciclo, que é as oscilações completas de uma onda, de um ponto máximo a um ponto mínimo. O ponto máximo é crista, o ponto mínimo é depressão. Comprimento de onda é a distância de uma onda para outra. E a sua frequência são quantas oscilações ela faz por segundo. Então, por exemplo, a onda de rádio tem 620 kHz por segundo. 620 kHz. Tá? E aí nós vamos ter os tipos de frequência. Frequência alta, média e longa. Tá? E as cores, então, agora, indo diretamente para as cores. Então, as cores, como são radiações, né? E de acordo com o comprimento da onda, elas vão causar algum tipo de sensação visual em nós, dando origem à cor. Então, o cérebro, veja só, o cérebro ele vai detectar esta vibração, este comprimento de onda, e ele vai interpretar aquilo que ele está captando da luz. E aí ele vai mostrar para nós, entre aspas, né, qual é a tonalidade. Esta tonalidade representa o ciclo, o comprimento de onda e a sua frequência. Certo? O ciclo, o comprimento de onda e a sua frequência. Eu tenho uma bandeira que é azul atrás de mim e como tem vento, né? Tô brincando, não tem vento nenhum, mas parece que tem vento e ela tá oscilando atrás de mim, né? Uma bandeira cósmica. E nós vamos ter então o vermelho, por exemplo, que é considerado uma cor, um matiz, né? Uma frequência, uma vibração mais longa. Mas na realidade, como ela tem uma onda mais longa, a sua frequência é mais baixa. Veja bem a questão. Quanto mais longa é a onda, quer dizer, o comprimento da onda, mais baixa é a sua frequência.
Já no caso, o violeta tem uma onda mais curta, quer dizer, espaço entre uma onda e outra. Lembram que a gente falou do comprimento da onda? Então, o vermelho tem comprimento de onda mais largo, né? Mais espaçado. Então, ele vibra mais baixo. Já o violeta tem um comprimento de onda mais curto, então a sua frequência, a sua vibração é mais alta, é mais elevada. Certo? Então, na matéria, no corpo físico, no campo físico, né, ou da energia, nós vamos ter dois planos. Tudo tem forma, som e cor. Tudo tem forma, som e cor. Tá? E dentro desse tudo que tem forma, som e cor, nós vamos ter a escala vibracional entre grupos de elementos afins. Escala vibracional entre grupos de elementos afins. Tá? Isso é o que nós temos no campo físico, na parte material propriamente dita. Tá? Então, esta é a primeira aula que eu queria transmitir para vocês, para nós começarmos a entender o que é a cromoterapia, como nós podemos definir a cor e por que nós definimos a cor desta maneira, quais são as frequências vibracionais, né, mais altas e mais baixas, e o que isto tem a ver conosco. Então, se a gente prestar atenção, tudo tem a ver conosco. Tudo vai exercer uma influência sobre nós. Porque tudo é energia, é vibração. É isso que eu quero que você entenda. Então, cor é uma forma de energia, é uma forma de vibração, é uma frequência de luz. Certo? A cor é isto. E como você vai transmitir esta cor? Através das palmas das mãos, por exemplo, numa massagem, principalmente num reiki que você esteja a fazer, ou simplesmente imaginando a cor e projetando ela no ambiente, no local, no órgão, na glândula, no sistema que está havendo necessidade de ser tratado. Ok? Então, esta foi a nossa primeira aula. Muito obrigado e até a próxima.